Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura, quem vos fala. Se você assiste filmes, séries ou mesmo desenhos há muito tempo, você já consegue conhecer a figura de um xerife, né? Um cara de chapéu, com uma estrela no peito, uma arma, que pode ou não estar a cavalo, mas que tem sempre uma representação dele em um filme, uma série ou um desenho, por exemplo. A figura do xerife é uma figura de autoridade muito conhecida na cultura pop. Mas você já parou para perguntar se eles realmente existem ou se é só alguém que inventou esse cargo fictício? Bem, a cultura do xerife começou lá no Velho Oeste, né? Lá na época do Velho Oeste, lá nos Estados Unidos. Aí lá sim tinham os xerifes e tudo mais, lá tinha que às vezes eles eram tipo uns delegados, né? Alguma coisa assim. Mas será que hoje em dia ainda existe o cargo de xerife? Bem, isso eu vou responder para vocês nesse vídeo. Eu acho que um xerife é um estereótipo facilmente conhecido, né? Normalmente com uma estrela no peito, um chapéu de cowboy, uma arma na cintura, é muito bem conhecido. E como eu disse, ele ficou popularmente conhecido lá na época do Velho Oeste, onde ele realmente existia, né? Tinha o cargo do xerife lá. Ele passou a ser representado como ícone, né? Principalmente em filmes de faroeste. A narrativa se difere porque realmente esses personagens podem ser facilmente identificados pelo público, como eu já disse, né? Chapéu, estrela, tal, cigarro, ou às vezes um cavalo. E eles também podem assumir papéis de autoridade ou papéis de qualquer outro tipo de coisa. Papéis muito comuns em filmes, séries e desenhos são o papel de herói solitário, o papel de anti-herói corrompido, né, aquele que não segue muito bem o sistema, ou o papel de aquele que está sempre em conflito com a lei. Né? O xerife costuma ser representado como uma figura de autoridade e é literalmente conhecido, principalmente pela influência da cultura americana no cinema geral, já que os primeiros xerifes, como eu disse, foram do Velho Oeste esse que é principalmente relacionado aos Estados Unidos. Mas eu volto à minha pergunta inicial. Hoje em dia, ainda existem xerifes? Resposta curta: sim, existem xerifes e eles usam esse tipo de uniforme aí, ó. Estrela no peito, uma fivela com um rádio, um cinto. Não precisam mais usar chapéu, né? Porque nós não estamos no Velho Oeste, mas podem se quiserem. É, Agora vamos falar um pouquinho das delegações dos xerifes, né? Que tipo de serviços eles prestam. Os xerifes existem, mas só nos Estados Unidos. No Brasil não existe xerife, tá? Os xerifes existem nos Estados Unidos como autoridade eleita pelo povo, ou seja, o povo elege o xerife, tá? Ele elege o xerife e o xerife tem poder a nível de condado. João, o que é um condado? É um estado, tá? É um estado. Dentro desse estado, o xerife tem o departamento do xerife, que ele comanda os soldados ali, né, os militares ali, os policiais. Ele também administra as cadeias do condado, ou seja, as cadeias de todos que vão presos, tal e coisa, tem que fazer os documentos lá, tal. Ele também tem o papel de policiar essas áreas, né, do condado, a qual ele é o xerife, ele tem que policiar, tem que manter a segurança, a infraestrutura e coisa e tal, e seguir as leis, e além de prestar serviços de segurança em tribunais quando for chamado por um juiz. O xerife não responde diretamente a nenhuma autoridade, ou seja, ele não responde diretamente a nenhum prefeito, nenhum deputado, nada disso. O xerife é um cargo eleito pelo povo, então ele responde efetivamente à divisão superior, ou seja, as superiores como investigadores que vêm, né, corregedoria da polícia, que existe também nos Estados Unidos, existe aqui, investigadores estaduais, que são patentes acima dele, ou o próprio FBI, quando necessário. Mas ele não responde diretamente ao prefeito da cidade onde ele está, ou mesmo ao deputado do condado, né, o deputado do estado. Ele não responde a eles, porque ele é eleito pelo povo, então ele não é democrático o cargo. Mas é claro que o xerife pode ser expulso do cargo, né, se ele descumprir as leis vigentes. Isso aí é normal, tá? Isso pode acontecer. Mas afinal de contas, por que foi popular demais essa figura do xerife? Por que ficou tão famosa assim? Pica-Pau, Scooby-Doo, Tom e Jerry e outras tantas mídias que a gente pode citar aí de séries e filmes, todos têm em algum momento, em algum episódio, um xerife. E por que ficou tão famoso? Bem,
Primeiro porque a cultura americana é muito forte, né? A cultura americana é muito forte, a cultura norte-americana é muito forte, e isso impulsionou o popularizamento, né? A popularização da figura do xerife, né? A popularização da figura do xerife foi impulsionada pelo potencial da cultura americana, que é muito forte. A cultura americana é muito forte, então popularizou a figura do xerife. Mas por quê? Por que tanta gente usa o cargo de xerife, né, nas séries? É porque o xerife pode ser um cargo coringa, como eu falei antes, ele pode ocupar alguns papéis muito importantes na história que não poderiam ser ocupados por personagens diretos, porque tem aqueles estereótipos, né? O vilão, o mocinho, a donzela em perigo e o xerife. O xerife é um coringa, ele pode ser tanto o herói, quanto o herói solitário, quanto o mocinho, quanto o policial corrupto, ele pode ser um monte de coisa, sabe? Ele é a carta coringa que você pode usar para qualquer coisa ali dentro da história. E é por isso que ajudou a se popularizar. E também é uma figura identificável. Se você vê alguém de chapéu, bota e uma estrela no peito, pronto, tá aí um xerife. Olha pra você ver a caracterização do pica-pau. Uma arma num coldre, uma estrela e um chapéu. O pica-pau de xerife. Como é que você sabe que ele tá de xerife? Uma arma num coldre, um chapéu e uma estrela. Principalmente é o símbolo da estrela, né? A estrela representa o xerife, né? O xerife é uma figura de autoridade política que começou lá no Velho Oeste na vida real, se popularizou em filmes de faroeste lá com Clint Eastwood, né, o xerife Clint Eastwood lá em 1900, não interessa, num filme antigo, e foi parar nas séries atuais, como Banshee, por exemplo, outras séries que a gente pode citar também que tem xerifes, mas Banshee é a que eu estou vendo agora, eu consigo lembrar agora dessa série, né? É, tem outras séries também, tá? Vai procurando aí que você vai achar várias referências culturais ao xerife. Mas isso porque ele representa uma figura de autoridade. Você vê um xerife, você sabe, ah, não, chegou o xerife, tem a polícia tá ali, a autoridade está ali. Ele é facilmente identificado pelo público e pode ocupar papéis, como eu disse, que pode ser diversos dentro da história. Então, muita gente gosta de usar a figura do xerife, não só como figura de autoridade, mas como um coringa na história. E isso faz com que a gente prove aí de que o xerife se tornou parte da cultura popular. Mundial, tá? Global. Não estou falando cultura popular brasileira, não, porque no Brasil nem xerife tem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.